Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Em um mundo onde o amor pode rapidamente se transformar em obsessão, um reencontro aparentemente inocente se transformou em uma história arrepiante de traição e horror. O que acontece quando o amor se torna uma arma? Quando a obsessão cega a razão e a compaixão? À medida que a verdade se revelava, o mundo testemunharia o lado sombrio do romance, onde um único encontro pode levar a um desfecho assustador. Esta é uma história que explora as profundezas da emoção humana, a fragilidade da confiança e as consequências aterrorizantes que podem surgir quando o amor dá errado. O ato final deixaria todos questionando: até que ponto realmente conhecemos aqueles que amamos? Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Em uma manhã amena de início de primavera, no domingo, 29 de abril de 2018, um passeio tranquilo de pesca se transformou em uma experiência horrível. Um homem estava pescando ao longo do rio Lane Cove, um afluente sereno no norte do rio Parramatta, em Sydney, Austrália. Com os pássaros cantando e o som suave da água contra as margens do rio, nada parecia fora do lugar. Então, algo perturbador apareceu no fluxo do rio. A princípio, o pescador idoso semicerrava os olhos, duvidando de sua visão ao notar um objeto boiando de bruços na superfície da água. A forma era assustadoramente familiar, algo que lembrava um corpo humano, mas sua mente lutava contra essa noção sombria, torcendo para que fosse apenas entulho. Mas à medida que os momentos passavam, suas suspeitas se solidificaram. A figura era, de fato, uma pessoa. Uma jovem mulher de cabelos longos e escuros que ondulavam suavemente com a correnteza do rio. Era uma visão que ninguém poderia esquecer facilmente. Chocado, mas mantendo a calma, ele apressadamente discou para a polícia para relatar sua descoberta perturbadora. Em menos de uma hora, as autoridades chegaram ao local, navegando pelas margens do rio para localizar e retirar o corpo. Apenas algumas dezenas de metros rio abaixo, eles puxaram a mulher sem vida do abraço do rio. Ela era jovem, e à primeira vista, seus ferimentos sugeriam um fim violento. Mas o mistério se aprofundava. Não havia nada com ela que pudesse revelar sua identidade. Ela não carregava celular, nem carteira, nem qualquer pertence que pudesse ajudar os investigadores a resolver esse enigma. Enquanto seu corpo permanecia imóvel à beira do rio, um ar sombrio tomou conta da cena, e a equipe rapidamente começou a juntar as poucas pistas que tinham diante de si. Quem era ela? E que destino cruel a teria levado até ali? Exames iniciais dos restos mortais rapidamente descartaram a teoria de que sua morte havia sido um trágico acidente. O corpo, ainda relativamente fresco, estava na água havia menos de um dia. Ficou evidente que ela havia lutado vigorosamente para se defender, pois ferimentos de defesa marcavam suas mãos. Uma linha escura e nítida em torno de seu pescoço dizia muito. Ela havia sido estrangulada, e não com um objeto, mas com as próprias mãos. Um ato de violência altamente pessoal, íntimo e brutal. Suas roupas, uma camiseta simples e calças largas, pareciam comuns à primeira vista. Mas em uma inspeção mais atenta, os investigadores descobriram que os grandes bolsos estavam cheios de pedras. Era uma tentativa inconfundível de seu agressor de pesá-la, esperando que as pedras impedissem o corpo de emergir e talvez lhes dessem tempo suficiente para escapar da descoberta. Mas em sua pressa, haviam negligenciado um detalhe crucial. Os bolsos não tinham zíperes nem botões, permitindo que algumas pedras caíssem, o que acabou deixando o corpo boiar rio abaixo. O laudo da autópsia, ao revelar a ausência de vestígios de álcool, drogas ilícitas ou sedativos, descartou qualquer suspeita de que ela pudesse ter sido incapacitada por meios químicos antes da morte. Também não havia sinais de violência sexual. A causa da morte foi inequívoca. Asfixia mecânica, causada pela força implacável das mãos de uma pessoa em volta de sua garganta. Essa mulher, cuja vida havia terminado em uma luta desesperada, parecia ter por volta de 30 e tantos anos. Os investigadores, na esperança de um avanço,
Vasculharam relatórios de pessoas desaparecidas dentro dessa faixa etária. Naquela mesma tarde, um nome surgiu. Uma mulher chamada Cecília Haddad, de 38 anos, havia sido dada como desaparecida por sua família depois de repente, ficar em silêncio no dia 28 de abril, faltando a uma reunião de trabalho e se tornando inacessível pelo telefone. Quando a polícia acessou suas fotos e as comparou com a falecida, a semelhança era clara. Familiares foram chamados para confirmar o que os investigadores já temiam. O corpo recuperado do rio Lane Cove era, de fato, de Cecília Haddad. A história de Cecília adicionava mais uma camada à tragédia. Originalmente do Brasil, ela havia construído uma vida de sucesso na Austrália, tanto profissional quanto socialmente. Uma empreendedora apaixonada, era conhecida por sua atuação em várias iniciativas de caridade, com um jeito caloroso que cativava amigos e colegas de trabalho. Mas a natureza repentina e brutal de sua morte gerou ondas de choque em sua comunidade e também em sua terra natal, o Brasil. Quem poderia nutrir tanto ódio ou maldade contra ela? Cecília Bruna Haddad nasceu no outono de 1985, na vibrante e densamente povoada cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Crescendo em meio à energia animada dessa icônica metrópole brasileira, a vida familiar de Cecília foi enraizada em laços fortes, amor e compromisso com valores. Ela foi criada em um lar de classe média unido, onde seus pais trabalhavam duro para proporcionar um ambiente acolhedor e uma educação de qualidade para seus filhos. Em uma família com vários irmãos, Cecília se destacava por sua dedicação aos estudos e por um senso intrínseco de responsabilidade. Sua família, assim como seus professores e amigos, a reconheciam desde cedo como notavelmente inteligente, responsável e focada. Embora se destacasse academicamente, também possuía uma natureza gentil e empática. Era conhecida por ser compassiva e generosa, disposta a ajudar qualquer pessoa em necessidade. Essa combinação de ambição e bondade a tornava querida por todos que a conheciam. Desde seus primeiros anos escolares, os talentos acadêmicos de Cecília brilhavam intensamente, colocando-a constantemente entre os melhores alunos de suas turmas. Ela tinha como objetivo ingressar em uma das universidades mais prestigiadas do Brasil, e sua dedicação valeu a pena. Após concluir o ensino médio com honras, matriculou-se na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, uma instituição renomada por seu rigor acadêmico. Seu tempo lá foi formativo e exigente. Ela mergulhou nos estudos de engenharia, obtendo tanto o diploma de bacharel quanto o de mestrado na área. Para Cecília, esses anos foram marcados por muito trabalho, mas suas ambições apenas cresceram à medida que desenvolvia um grande interesse pelo setor de mineração, uma indústria crucial na economia brasileira. Após a graduação, a trajetória profissional de Cecília tomou um rumo ascendente de forma rápida. Ela foi aceita quase imediatamente após uma entrevista em uma das principais empresas de mineração do Brasil. Sua mente analítica aguçada e abordagem metódica para a resolução de problemas rapidamente a tornaram uma funcionária de destaque, e em apenas um ano ela subiu ao cargo de especialista líder. Em 2007, aos 26 anos, estava pronta para uma mudança significativa de carreira. Recebeu uma oferta tentadora de emprego de uma grande corporação de mineração na Austrália, um salto que sabia que a desafiaria de formas que nunca havia enfrentado antes. Cecília entendia que se mudar para o outro lado do mundo significava deixar para trás sua família, amigos e sua cultura, mas abraçou a oportunidade de braços abertos. Ao chegar na Austrália, enfrentou a tarefa desafiadora de se adaptar a um ambiente e a uma língua estrangeiros. Embora fluente em sua língua nativa, o português e proficiente em espanhol, tinha pouco domínio do inglês. No entanto, com a mesma determinação que havia demonstrado ao longo da vida, Cecília aprendeu inglês com velocidade notável, impulsionada por seu desejo de prosperar profissional e pessoalmente nessa nova terra. Aceitou um cargo de gestão dentro da empresa e logo conquistou o respeito de seus colegas australianos, que admiravam sua ética de trabalho e personalidade calorosa. Seu jeito amigável e interesse genuíno pelas pessoas a ajudaram a formar amizades duradouras, e ela se envolveu em trabalhos de caridade e atividades voluntárias, incluindo iniciativas para pessoas em situação de rua e para o bem-estar animal.
Também abraçou a beleza natural da Austrália, desenvolvendo uma paixão por caminhadas e esqui. Em 2016, Cecília decidiu direcionar sua carreira para um novo caminho ao fundar sua própria empresa de consultoria. Sua firma se concentrava em ajudar empreendedores, especialmente imigrantes, a enfrentar os desafios de iniciar um negócio na Austrália. Ela fornecia orientação, mentoria e aconselhamento estratégico, conquistando uma sólida reputação por seu comprometimento com o sucesso de seus clientes. O empreendimento refletia sua própria trajetória como uma imigrante determinada, e muitos clientes sentiam uma conexão profunda com sua história e experiências. Ela se tornou um exemplo dentro da comunidade imigrante, alguém que havia vencido contra as adversidades e agora estendia a mão para ajudar outros. Apesar de suas conquistas profissionais e do impacto positivo que causava em sua comunidade, a vida pessoal de Cecília era marcada por dificuldades e decepções. Durante seus anos de universidade no Rio de Janeiro, ela começou a namorar Mário Marcelo Santoro, um homem vários anos mais velho. O relacionamento era uma união incomum. Enquanto Cecília era ambiciosa e determinada, Mário mostrava-se menos motivado, demonstrando pouco interesse em avançar em sua carreira ou estabelecer metas futuras. Ainda assim, Cecília permanecia dedicada a ele, acreditando que poderia inspirá-lo a alcançar seu potencial. Quando recebeu a oferta de trabalho na Austrália, esperava que Mário fosse acompanhá-la, mas ele não estava disposto a enfrentar os desafios de se mudar para um novo país. No fim, após inúmeras tentativas de convencê-lo, Cecília tomou a dolorosa decisão de perseguir seus sonhos sozinha, encerrando o relacionamento para abraçar o futuro. Em Sydney, a vida amorosa de Cecília continuou complicada. Enquanto trabalhava em sua nova função, ela desenvolveu um relacionamento com um colega de trabalho que floresceu em casamento. A união parecia promissora inicialmente, mas com o tempo ficou evidente que estavam em caminhos divergentes. Embora tenham se separado de forma amigável após menos de 3 anos, Cecília havia nutrido a esperança de que esse relacionamento pudesse lhe proporcionar um companheiro para a vida toda. Apesar da separação, eles mantiveram uma amizade, suas experiências compartilhadas na Austrália permitindo que se afastassem sem amargura ou ressentimento. À medida que sua vida se desenrolava na Austrália, Cecília se dedicava ainda mais ao trabalho e a ajudar sua família. Conquistou um segundo diploma, ampliando suas habilidades e aprofundando seus conhecimentos profissionais. Também conseguiu levar seu irmão e sua irmã mais novos para essa Austrália, oferecendo-lhes apoio financeiro e ajudando-os a encontrar empregos, demonstrando ainda mais seu compromisso com a família. Sua vida parecia um modelo de sucesso e realização, marcada por uma determinação incansável de se aprimorar e por uma generosidade que tocava todos ao seu redor. No entanto, sob essa imagem de conquistas, Cecília continuava a lidar com as complexas e muitas vezes dolorosas realidades do amor e da vida a dois. Embora prosperasse externamente, ainda ansiava por estabilidade e apoio emocional. Seu relacionamento com Mário continuava a rondar seus pensamentos. Embora seguissem caminhos separados, permaneceram vagamente conectados, trocando mensagens ocasionais. Mário havia feito várias tentativas de voltar à vida dela, expressando o desejo de se reaproximar. Para Cecília, que valorizava a lealdade e a família, essas investidas despertavam emoções conflitantes. Ela se sentia dividida entre o senso de dever para com alguém de quem já havia cuidado profundamente e o reconhecimento inegável de que a presença de Mário provavelmente abalaria sua estabilidade conquistada com tanto esforço. Mal sabia Cecília que essas conexões persistentes do passado logo assumiriam um significado muito mais sombrio. As mesmas qualidades que a tornaram bem-sucedida, sua empatia, lealdade e disposição em ajudar aqueles que amava, a colocariam em uma posição de vulnerabilidade. Em 2016, recém-divorciada e ansiosa para se reconectar com suas raízes, Cecília fez planos para visitar sua família e amigos no Rio de Janeiro. Naquele momento, ela florescia em sua carreira. Havia deixado o emprego corporativo e estava expandindo ativamente sua empresa de consultoria. Seu empreendimento estava decolando com sucesso e seu entusiasmo pela vida era evidente. Chegou ao Brasil com energia radiante, compartilhando histórias sobre suas experiências na Austrália e discutindo seus planos ambiciosos para o futuro.
Seus pais e amigos ficaram encantados em vê-la prosperar. Então, no terceiro dia de sua estadia, Cecília teve um encontro inesperado que se mostraria decisivo. Ela reencontrou Mário, o namorado que não via havia quase uma década. Os anos haviam cobrado preços diferentes. Enquanto Cecília exalava confiança e sucesso, Mário parecia desgastado pela vida. Ficou visivelmente chocado com o quanto ela havia avançado, um contraste gritante com suas próprias dificuldades para sobreviver. Esse encontro casual despertou emoções não resolvidas em Cecília, que percebeu ainda nutrir certo afeto pelo antigo amor. A nostalgia tomou conta, e eles começaram a passar tempo juntos, revisitando lugares que guardavam lembranças da juventude. De volta a Sydney, Cecília e Mário permaneceram em contato próximo, trocando mensagens e ligações diárias. Seu afeto reacendeu, e em menos de um mês, ela comprou uma passagem para que ele viajasse à Austrália, convencida de que ele era o homem com quem poderia construir um futuro. Ela o recebeu em seu espaçoso apartamento em um condomínio de alto padrão em Sydney, sustentando-o totalmente, tanto financeiramente quanto emocionalmente, ansiosa para compartilhar seu sucesso com ele. Chegou até mesmo a usar seus contatos para garantir a Mário um cargo bem remunerado, na esperança de que isso o inspirasse a encontrar propósito e estabilidade. No entanto, o amor reacendido logo tomou um rumo preocupante. Vivendo juntos sob o mesmo teto, Cecília começou a notar mudanças inquietantes no comportamento de Mário. Apesar de seus melhores esforços para erguê-lo, ele se tornava cada vez mais controlador, ressentido e possessivo. O ciúme de Mário rapidamente se intensificou, transformando-se em uma necessidade opressiva de controlar cada movimento dela. Independente por natureza, Cecília resistia às tentativas dele de dominá-la, mantendo sua posição sempre que ele tentava minar sua autonomia. Mário também começou a interferir em seus negócios, exigindo uma parte dos lucros de sua empresa e argumentando que não deveria trabalhar para outros. As discussões logo se tornaram rotineiras, com Cecília se esforçando para manter a paz, oferecendo concessões e dedicando energia para preservar o relacionamento. Mas as ações de Mário se tornaram mais invasivas e insidiosas. Ele frequentemente a vigiava, pegando seu telefone sem permissão, checando suas mensagens e bisbilhotando em seu laptop de trabalho. Chegou até mesmo a tentar limitar suas interações com amigos e colegas, chegando ao ponto de desencorajá-la a ver certas pessoas. Por mais que quisesse ajudá-lo a encontrar estabilidade e felicidade, Cecília não podia negar que o relacionamento estava se tornando tóxico. Apesar de suportar esses comportamentos controladores por quase um ano, finalmente chegou ao seu limite. Reunindo coragem para enfrentar os problemas, Cecília teve uma conversa honesta com Mário, informando que queria terminar o relacionamento. A reação de Mário foi explosiva. Enfurecido com a decisão, ele descarregou insultos, gritando palavras de menosprezo e diminuindo seus esforços e conquistas. Quando Cecília tentou acalmá-lo, ele perdeu o controle e a golpeou no rosto. Não era a primeira vez que Mário mostrava agressividade. Já havia empurrado ou agarrado seus braços com força suficiente para deixar hematomas. Mas essa foi a primeira vez que a agrediu de forma tão brutal e deliberada. O incidente foi um alerta para Cecília. Solidificou sua determinação de encerrar o relacionamento. Inicialmente, Mário tentou reconquistá-la com pedidos de desculpas, enviando mensagens comoventes, flores e presentes, na esperança de que ela o perdoasse. Mas Cecília permaneceu firme, decidida a não se submeter mais ao comportamento instável dele. Quando suas tentativas de reconciliação falharam, as táticas de Mário tomaram um rumo mais sombrio. Ele começou a assediá-la, ligando sem parar, enviando mensagens perturbadoras e até aparecendo em seu local de trabalho. Suas mensagens, que antes eram cheias de emoção, transformaram-se em ameaças, criando uma atmosfera de medo na vida de Cecília, que a deixava constantemente em alerta. O homem que um dia dizia amá-la havia se tornado uma fonte de terror. Amigos e familiares de Cecília a incentivaram a procurar ajuda, reconhecendo o perigo sério que Mário representava. Ainda assim, apesar do apoio, Cecília se sentia presa. Ela denunciou o assédio às autoridades locais, mas a resposta foi limitada,
já que as ações de Mário ainda não tinham escalado para a violência física após o término. Com poucas opções, Cecília tomou medidas para se proteger, instalando sistemas de segurança e mudando suas rotinas diárias. Mesmo assim, a presença de Mário era uma força opressiva, da qual ela não conseguia escapar totalmente. Durante esse período difícil, o foco de Cecília no trabalho começou a vacilar. A energia que antes dedicava à sua empresa era cada vez mais drenada pelo estresse de lidar com a intimidação de Mário. Seus amigos notaram a mudança. Ela se tornou mais quieta, reservada e menos disposta a participar de encontros sociais. A mulher vibrante que havia inspirado tantos com sua resiliência, agora vivia sob uma sombra, temendo o próximo passo de seu ex-parceiro. Seu senso de segurança, a sensação de liberdade que havia cultivado na Austrália, parecia estar se esvaindo. Após o conturbado término, Mário passou a morar em um apartamento a apenas 10 minutos da casa de Cecília, posicionando-se perto o suficiente para mantê-la ao seu alcance. Sua obsessão se intensificou à medida que ele ligava para ela diariamente, a inundava de mensagens e até esperava por ela na porta, na esperança de vê-la. Cecília, apesar de reconhecer o perigo crescente, inicialmente tentou dialogar com ele, agarrando-se à esperança de que Mário eventualmente aceitasse o fim do relacionamento. Mas o comportamento dele apenas piorava com o tempo. Em uma noite particularmente perturbadora, em janeiro de 2018, Mário apareceu no apartamento de Cecília exigindo entrar. Ela tentou recusar, mas ele forçou a entrada. Uma vez dentro, avançou sobre ela, sua agressividade crua e assustadora. Por algum milagre, Cecília conseguiu se desvencilhar e correr para um cômodo próximo, onde se trancou. Enquanto ele esmurrava a porta, Cecília implorava que ele fosse embora, que reconsiderasse suas ações, lembrando-o do passado que compartilhavam. Apenas quando ela ameaçou chamar a polícia, Mário parou e, após um longo silêncio, finalmente saiu. Apesar da escalada violenta, Cecília escolheu não denunciar o incidente. Ela temia mais pelo futuro de Mário do que por sua própria segurança. Com o visto dele expirado, qualquer denúncia à polícia significaria deportação imediata de volta ao Brasil. Embora tivesse cortado os laços românticos com ele, não conseguia se livrar totalmente da compaixão que ainda sentia, os resquícios de um amor que um dia haviam compartilhado. Mas esse incidente marcou um ponto de virada para Cecília. Sentindo-se insegura em sua própria casa, ela se mudou temporariamente para a casa de sua irmã Carol e depois ficou na casa de uma amiga, Rita. Ambas viam o perigo que Mário representava e insistiram para que Cecília procurasse a polícia. Mas Cecília hesitou, incapaz de acreditar que ele pudesse realmente lhe causar um mal grave. Apesar das advertências de suas amigas, convenceu-se de que ele logo cairia em si, reconheceria o caminho de autodestruição em que estava e, finalmente, a deixaria em paz. No início de abril de 2018, após semanas vivendo em casas emprestadas, Cecília voltou para seu apartamento. Mas foi recebida por uma constatação assustadora. Mário havia estado em sua casa várias vezes em sua ausência. A princípio, ela percebeu sinais sutis. Objetos fora do lugar, portas que havia fechado deixadas entreabertas. Logo confirmou a verdade. Ele tinha um jogo extra de chaves. Embora as tivesse devolvido após o término, Mário aparentemente as havia recuperado em uma de suas entradas forçadas. Conversas com vizinhos aumentaram sua apreensão, pois vários relataram tê-lo visto rondando o prédio e até entrando em seu andar diversas vezes. Eles também sugeriram que Cecília chamasse a polícia, mas mais uma vez, ela descartou a ideia, tranquilizando-os, e talvez a si mesma, de que conseguiria lidar com a situação. Determinada a resistir à obsessão dele, Cecília elaborou um plano para viver da forma mais discreta possível. Evitava acender as luzes e não fazia barulho dentro do apartamento. Chegava ao ponto de só entrar ou sair do prédio quando tinha certeza de que Mário não estava por perto. Se tivesse a mínima suspeita de que ele poderia estar à espreita, passava a noite na casa da irmã ou de uma amiga. O estresse de viver em medo constante a consumia. Ela estava sempre em estado de alerta, seus nervos à flor da pele. Mas então, sem aviso, algo mudou.
No dia 25 de abril de 2018, Mário ligou. Para surpresa de Cecília, seu tom era calmo, quase assustadoramente sereno. Ele explicou que havia aceitado tudo e não a incomodaria mais. Pediu desculpas por seu comportamento e revelou que havia reservado um voo de volta ao Rio de Janeiro, marcado para a manhã de 28 de abril. Mário então fez um último pedido. Poderiam se encontrar para uma despedida final? Aliviada com a notícia, Cecília concordou com cautela, mas insistiu que se encontrariam no aeroporto, um local público e presumidamente seguro. Após a ligação, ela sentiu um imenso alívio, como se um grande peso tivesse sido retirado de seus ombros. Seu perseguidor e tormento finalmente iria embora, e em breve ela poderia retomar sua vida. Animada, Cecília ligou para sua irmã Carol para compartilhar a notícia, imaginando o recomeço que estava por vir. Mas a reação de Carol estava longe de ser comemorativa. Ela expressou sua preocupação, convencida de que algo não estava certo. Pediu a Cecília que reconsiderasse o encontro, advertindo-a de que a mudança repentina de comportamento poderia ser uma armadilha. Mas Cecília ignorou os receios da irmã, raciocinando que um encontro no aeroporto, cercada de seguranças e multidões, seria seguro o suficiente. Sua mente estava cheia de pensamentos de liberdade, de um futuro sem medo. Os dias que antecederam a prometida partida de Mário deram a Cecília a chance de se redescobrir. Ela passou aqueles dias finais abraçando a vida que quase havia esquecido, aproveitando momentos de espontaneidade e se reconectando com amigos. Começou a imaginar seus próximos passos na carreira e planejou uma pequena celebração com sua irmã para quando Mário finalmente tivesse partido. A perspectiva de viver sem medo reacendeu suas ambições, e ela até começou a considerar novos projetos para sua empresa. No sábado, 28 de abril, Cecília deveria encontrar seu ex-namorado, Mário, uma última vez no Aeroporto Internacional de Sydney às 7 da manhã. Ela queria encerramento e estava determinada a confirmar com seus próprios olhos que ele deixaria sua vida para sempre. Carol, sua irmã, havia insistido repetidamente para que Cecília não fosse, pressentindo que havia algo estranho na decisão repentina de Mário de partir. Mas Cecília insistiu, dizendo a Carol que aquela despedida marcaria o fim de seu tormento. Ela até planejou ligar para Carol assim que o avião de Mário decolasse para assegurar que tudo finalmente havia acabado. As duas passaram quase 1 hora ao telefone na noite anterior, compartilhando histórias e risadas. E Cecília parecia genuinamente esperançosa com o futuro, ansiosa por um novo começo. Mas na manhã seguinte, as coisas tomaram um rumo perturbador. Em vez da ligação prometida, Carol recebeu uma mensagem estranha da irmã, alegando que havia decidido passar alguns dias nas montanhas para refletir e limpar a mente. A mensagem era inquietante. Não soava nada como Cecília. Preocupada, Carol tentou ligar de volta, mas o telefone estava desligado. Mensagens de Cecília logo começaram a circular entre amigos e colegas de trabalho também. Com um sentimento de pressentimento se intensificando, Carol denunciou o desaparecimento de Cecília à polícia naquela noite, fornecendo todos os detalhes conhecidos sobre Mário, seu último destino e suas preocupações. No dia seguinte, os piores temores de sua família e amigos foram confirmados. No dia 29 de abril, a polícia encontrou o corpo de uma mulher com a descrição de Cecília perto de um trecho isolado da margem do rio. Carol foi chamada para fazer a dolorosa identificação, percebendo que a vida de sua irmã havia sido tragicamente tirada justamente quando ela estava prestes a conquistar uma nova liberdade. A polícia rapidamente iniciou uma investigação rigorosa, reconstituindo os passos de Mário por Sydney nos dias e horas que antecederam o desaparecimento de Cecília. Ao longo da margem do rio, acima do local onde o corpo de Cecília havia sido encontrado, os oficiais se depararam com um par de sapatos masculinos descartados em meio a um matagal. Os sapatos estavam encharcados e mostravam sinais de uso recente, provavelmente abandonados para evitar deixar um rastro claro. As pistas se tornaram ainda mais perturbadoras quando os investigadores entraram no apartamento de Cecília, onde descobriram pegadas secas deixadas por alguém usando meias molhadas. Ficou evidente que Mário havia retornado ao apartamento após o crime. Mas por qual motivo? Logo veio à tona que Mário, que não possuía um veículo,
Havia pegado emprestado o carro de Cecília depois do incidente para transportar o corpo dela. O carro apresentava vestígios de areia, fragmentos de plantas ribeirinhas e pequenas poças de água do rio, indicando que havia estado próximo à cena do crime. As impressões digitais do suspeito foram encontradas em todo o veículo, e os registros telefônicos dele ajudaram os detetives a rastrear seus movimentos. Imagens de câmeras de vigilância de vários locais corroboraram ainda mais o trajeto dele pela cidade. Cada evidência compondo um quadro mais claro de suas ações naquele dia fatídico. Uma das testemunhas mais cruciais acabou sendo o taxista que levou Mário até o aeroporto. Segundo o motorista, Mário havia solicitado um desvio incomum, insistindo que atravessassem uma pequena ponte sobre um rio isolado, em vez de seguir pela rota habitual. No meio da travessia, Mário pediu que ele parasse. O motorista recordou que Mário desceu do carro, jogou casualmente uma bolsa e algo brilhante, provavelmente um chaveiro, nas águas abaixo antes de retomar a viagem com calma. Seguindo essa pista, a polícia levou o motorista de volta à ponte, onde mergulhadores foram enviados para vasculhar o leito do rio em busca de sinais de evidências descartadas. Em poucas horas, os mergulhadores recuperaram a bolsa submersa contendo os pertences de Cecília: seu celular, laptop de trabalho, documentos, carteira e diversos itens pessoais. A intenção era clara. Mário havia encenado a situação para sugerir que Cecília havia deixado a cidade por vontade própria, retirando-se para as montanhas a fim de escapar das pressões da vida urbana. Ao descartar as chaves junto com os pertences dela, ele esperava atrasar qualquer descoberta de sua ausência, dificultando a entrada de alguém no apartamento dela. Com o corpo de Cecília identificado e as evidências físicas se acumulando, os detetives reconstruíram os passos finais do suspeito antes de deixar Sydney. Mário havia tirado a vida de Cecília, descartado seus pertences numa tentativa de enganar sua família e amigos, e em seguida embarcado tranquilamente em um voo para fora da Austrália, certo de que havia encoberto seus rastros. Mas sua confiança era infundada. Embora já tivesse desembarcado no Rio de Janeiro quando a investigação apontou decisivamente para ele, a polícia não perdeu tempo em elevar o caso a nível internacional. Com provas concretas implicando-o no crime, as autoridades australianas entraram em contato com a Interpol, solicitando assistência na perseguição ao suspeito através dos continentes. A cobertura da mídia explodiu à medida que a notícia da caçada se espalhou, e a história do destino trágico de Cecília Haddad cativou a atenção internacional. A Interpol emitiu um alerta vermelho, colocando efetivamente Mário em uma lista de fugitivos de alta prioridade. Autoridades brasileiras e australianas colaboraram de perto, cientes de que se tratava de um caso de grande visibilidade e politicamente delicado. À medida que a investigação avançava, mais evidências incriminatórias surgiam, incluindo testemunhos de testemunhas e registros digitais que capturavam a crescente obsessão de Mário nas semanas que antecederam o crime. Mensagens enviadas de seu telefone para Cecília indicavam uma combinação perturbadora de manipulação emocional e ameaças, confirmando o controle tóxico que ele tentava exercer sobre a vida dela. No início de maio, os detetives haviam rastreado com sucesso o caminho de Mário no Rio de Janeiro, monitorando seus movimentos com a ajuda das autoridades locais. Meios de comunicação publicaram relatos detalhados sobre seu histórico com Cecília, sua manipulação e suas ações finais e sinistras. Em uma reviravolta angustiante, surgiram detalhes sobre a fixação de Mário na independência e sucesso recém-descobertos de Cecília, bem como sua mágoa por ela ter alcançado onde ele havia fracassado. Sua obsessão em controlá-la mesmo depois do fim do relacionamento pintava o retrato arrepiante de um homem incapaz de aceitar seus próprios fracassos. Somente depois que a polícia australiana reuniu e apresentou meticulosamente um conjunto de provas irrefutáveis, Mário foi finalmente declarado procurado pelo assassinato de Cecília em sua terra natal, o Brasil. Quase 2 meses haviam se passado desde aquele fatídico dia de abril, e em 7 de julho de 2018, Mário foi finalmente capturado pelas autoridades locais em um apartamento de um amigo no Rio de Janeiro, onde vinha se escondendo. Apesar da natureza delicada da prisão, Mário ofereceu pouca resistência, solicitando um advogado quase imediatamente. Durante as primeiras rodadas de interrogatório, ele negou obstinadamente qualquer culpa,
tecendo uma teia de mentiras que logo desmoronou sob o peso das provas concretas. À medida que as evidências continuavam a se acumular, a compostura de Mário se rompeu e ele acabou admitindo ter tirado a vida de Cecília. Mas em sua confissão, distorceu a narrativa, tentando desesperadamente transferir a culpa para ela. Em sua versão, teria sido Cecília quem não conseguia deixá-lo, supostamente o perseguindo após o término e se recusando a deixá-lo em paz. Mário chegou ao ponto de alegar que havia tentado deixar Sidney para escapar dela, afirmando que ela havia roubado seu passaporte para impedi-lo de partir. Segundo sua história, ele teria ido ao apartamento dela naquela manhã apenas para recuperar seu passaporte. Quando Cecília supostamente se recusou a devolvê-lo, uma luta teria começado, levando a uma morte acidental. Mário afirmou que, em choque, tentou reanimá-la, fazendo massagem cardíaca e compressões torácicas, mas ao perceber que ela estava morta, entrou em pânico. Ele racionalizou suas ações posteriores, o descarte do corpo e as tentativas de encobrir as evidências, como decisões impulsivas tomadas em um estado de medo. A polícia considerou a história de Mário implausível, e mesmo enquanto ele tentava manipular a narrativa, a linha do tempo de suas ações naquele dia trágico se tornava mais clara. A cada interrogatório, os detalhes fornecidos por Mário mudavam, enquanto ele tentava confundir os investigadores numa tentativa de diluir sua responsabilidade. Ele até fingiu remorso, tentando evocar piedade ao derramar lágrimas, mas sua tentativa foi desmascarada pelos testemunhos da família, amigos e colegas de Cecília. O relato de cada um iluminava o assédio persistente e o controle que Mário havia exercido sobre a vida dela. Os investigadores determinaram que a decisão de Mário de comprar sua passagem de avião não havia sido motivada pelo medo de Cecília, mas sim como parte de um plano calculado para escapar da punição após cometer o crime. No início da manhã de 28 de abril, por volta das 5h30, Mário chegou ao prédio de Cecília e a chamou no interfone, alegando que precisava recuperar seu passaporte antes do voo. Surpresa com sua aparição inesperada, Cecília hesitou em deixá-lo entrar. No entanto, poucos momentos depois, Mário destrancou a porta do prédio usando uma chave reserva, que havia pegado sem o conhecimento dela em uma de suas visitas anteriores, e subiu até o apartamento. A investigação sugeriu que, talvez por um sentimento equivocado de evitar conflito, ela permitiu que ele entrasse sem causar uma cena. Quase imediatamente após entrar no apartamento, Mário atacou Cecília, estrangulando-a antes que ela pudesse pedir ajuda. As evidências revelaram que ela tentou reagir, sofrendo hematomas e ferimentos de defesa em seus momentos finais, mas foi dominada pela força dele. Após tirar sua vida, ele cuidadosamente enrolou o corpo em um cobertor, pegou as chaves do carro dela e, sob a cobertura do amanhecer, dirigiu até uma área remota à beira do rio. Lá, ele pesou as roupas dela com pedras antes de submergi-la no rio, acreditando que o peso a manteria submersa tempo suficiente para evitar a descoberta. Retornando ao prédio dela pouco depois das 7 da manhã, Mário usou suas chaves para entrar novamente no apartamento. Rapidamente recolhendo o laptop, o telefone e alguns itens pessoais, ele começou a encenar a partida de Cecília, enviando mensagens de texto para amigos e familiares com recados fabricados, criando um falso rastro para ganhar tempo. Em seguida, colocou o telefone e os pertences dela em uma bolsa e os descartou de uma ponte no rio, reforçando sua ilusão de que ela havia escolhido se retirar para as montanhas em busca de solidão. As últimas horas de Mário em Sidney foram calculadas. Ele trocou de roupa e meticulosamente mergulhou suas vestimentas manchadas de sangue em água sanitária para destruir qualquer vestígio de evidência. No meio da manhã, ele chamou um táxi para levá-lo ao aeroporto, pedindo um desvio para descartar evidências adicionais. Uma hora depois, Mário embarcou em seu voo, confiante de que seus planos haviam passado despercebidos e de que estava livre de retribuição. Como Mário era cidadão brasileiro, as autoridades brasileiras recusaram sua extradição para a Austrália, exigindo que o julgamento acontecesse em seu país natal. Após meses de coordenação internacional, uma data de julgamento foi finalmente marcada no Rio de Janeiro para junho de 2023, onde representantes da aplicação da lei australiana, integrantes fundamentais da investigação original, foram convidados a apresentar as provas. O julgamento se tornou um evento internacional significativo, atraindo a atenção da mídia em ambos os países.
Durante os procedimentos, a equipe de defesa de Mário apresentou uma versão alternativa dos acontecimentos. Mas o testemunho de várias testemunhas e o peso das provas forenses deixaram pouca margem para dúvida. Ao longo do julgamento, Mário continuou suas tentativas de manipular a opinião pública, muitas vezes aparecendo visivelmente aflito e derramando lágrimas. Ele insistiu que a situação havia saído do controle, alegando que sempre amara Cecília e que estava profundamente arrependido. Ele descreveu um trágico mal-entendido, culpando suas ações pelo fim caótico do relacionamento deles. No entanto, o juiz e o júri não se comoveram com suas encenações, e os relatos angustiantes compartilhados pelos entes queridos de Cecília serviram como um contraste gritante às suas declarações calculadas. Em 1º de julho de 2023, após semanas de testemunhos e deliberações, Mário Santoro foi considerado culpado de homicídio premeditado, obstrução da justiça e adulteração de provas. A sentença foi proferida: 27 anos de prisão, sem possibilidade de condicional, uma sentença significativa segundo a lei brasileira. Tanto Mário quanto seus advogados rapidamente apresentaram recursos, mas a decisão permaneceu firme.